Muito bem, pessoal, mais um vídeo aqui na Puglia, a região que não chove praticamente. Tem exceções. Nós estamos em Molfetta, na província de Bari. São inúmeras as cidades interessantes que podem ser visitadas, essa aqui é uma delas. Infelizmente hoje não demos sorte, enfim, a natureza gostou também, né? Choveu e chove bastante enquanto estamos visitando aqui no meio de novembro. Que cidade belíssima, cidade também marítima, com muita história. Pessoal, quero dar um recado aqui a todos os membros do canal que nos apoiam. Eu agradeço o apoio de vocês. Muito obrigado a todos. Caso vocês queiram se tornar membros do canal, é muito fácil. Vocês podem fazer isso em completa autonomia. Então, você clica ali no botão Seja Membro que vai aparecer as opções de assinatura. Você pode fazer tudo isso no conforto da sua casa, sem pegar chuva nem nada. Depois, caso você queira, você também cancela. Assim como eu vou cancelar essa chuva. Acho que não. Olha, mas eu já estou muito bem abrigada aqui em um desses belos arcos aqui do centro histórico da cidade, porque essa cidade é muito linda, é muito graciosa e não foi descoberta agora, só aqui no canal, né, que nós estamos compartilhando com vocês. Mas a sua história já vem de muito tempo, lá da época dos gregos, que chegaram aqui e se estabeleceram nessa parte da Península Italiana. A cidade hoje conta com um pouco mais de 57 mil habitantes e nós estamos a 25 quilômetros de Bari. É muito fácil chegar aqui, nós chegamos de trem regional, em poucos minutos, menos de meia hora, você já chega confortavelmente na estação ferroviária e tem um acesso muito facilitado até a parte mais antiga da cidade. Vale muito a gente ressaltar aqui todo esse caminho, já que é um caminho muito bonito, é muito mais recente em relação a esse local onde nós estamos conversando com vocês, onde tem vários comércios, tem o vai e vem das pessoas. A cidade conta também com várias esculturas espalhadas por essa área que é dedicada aos pedestres, esse imenso calçadão, além de áreas de descanso, socialização, que são muito bem dispostas ao longo dessa via. E essa é mais uma cidade branquinha dessas da Puglia. Linda, né? Ah, demais, eu adorei, Elisa. Obrigada de você ter a ideia de trazer a gente aqui, porque ela é branquinha não só agora no piso, mas em todas as paredes desse centro antigo, né? E que é uma graça, gente, porque imaginem só, essa é a alma da cidade, né? É um centro antigo, pequeno, mas muito gracioso. Isso aqui, na verdade, era uma ilha, né? Não era como nós vemos hoje, que é tudo mais ou menos unido. Nós vemos essa divisão entre a parte mais antiga e o centro mais contemporâneo, mas realmente era separado, havia esse canal até por questões de defesa. Eles tinham que ficar protegidos aqui porque muita gente queria se fixar nessa parte aqui da Puglia, né, desse salto da bota. Um grande caminho das cruzadas passava por aqui frequentemente, então, ao mesmo tempo que tinha esse caminho religioso, mas era um caminho também de conquistadores, né? Então essa parte de defesa era importante. Hoje a gente vê a catedral belíssima, diferente, de frente ali para o mar. As gaivotas ficam ali visitando essa catedral e a gente também, né? Uma das únicas catedrais da Puglia que está realmente, como você falou, ali na beira do mar e não no centro de uma cidade, num local mais protegido. Ela ficava ali como se fosse um cartão postal daquela cidade. Era para afirmar que aqui era uma cidade que tinha os seus preceitos católicos. Uma graça que a Elisa me contou e vai contar para vocês é sobre o nome da cidade, né, Elisa? Exato. Tem uma lenda que conta que 2 exilados da Croácia pararam aqui porque eles buscavam uma espécie de refúgio, né, um abrigo. E aí eles ficaram admirados com a beleza do local e chamaram então de Melfacta ou algo do gênero, que significa feita de mel. Então acho que isso foi uma beleza, né? Porque realmente a gente sente que a cidade é graciosa, é doce. Por mais que esteja chovendo hoje, dá para sentir tudo isso. Desde o começo a gente foi bem recepcionado pela beleza e organização da cidade, né? E dá vontade de estar aqui
hoje, com essa chuva boa e também num dia bonito de sol, para a gente ver essas pedras brilharem ainda mais nesse mar belíssimo, né? Esse contraste que a Puglia oferece, né, em tantas cidadezinhas, não só aqui da costa, mas também da parte mais de interior, é fenomenal. Mesmo na pausa pranzo, já que essas cidades cumprem religiosamente essa pausa prolongada e deliciosa, mas a gente já sabe, porque depois eles voltam com tudo, a gente consegue realmente sentir o clima da cidade, percorrer as suas vielas, porque tudo é muito arrumadinho. Aqui, por exemplo, nós estamos na Via Forno, que já diz muito sobre o seu passado e que é um local público, mas também podemos dizer que é uma extensão do privado, já que tem algumas residências, alguns restaurantes. Caminhando pelo centro histórico, a gente nota vários edifícios de grande importância arquitetônica e que são sinalizados, né, com algumas placas que nos indicam a sua origem, a data, enfim, ou até mesmo o nome da família que o fez construir. Interessante porque são muitos detalhes que nós notamos já na fachada ou nos portais, alguns puxadores e maçanetas que dão um toque muito especial. Então, famílias nobres já passaram por aqui. Mesmo se tratando de uma localidade tão pequena, esse ponto era importante, já que o seu porto comercial era um ponto de ligação entre o Oriente e o Ocidente. Olha só, pessoal, que belo visual, mesmo em um dia difícil como esse, que eu liguei agora mesmo para o Netuno e ele falou que vai continuar assim pelas próximas horas. Então, o negócio é aproveitar do jeito que está. E conversando aqui com eles também, algo interessante é que esse tempo aqui é muito difícil de ocorrer. Eles não estão acostumados com o tempo fechado porque a Puglia tem muito sol durante o ano, muitos dias ensolarados. Mas mesmo assim, é um visual legal, né? Para você ficar observando, tomar um café, um chá. Olha só, não é pouca coisa. Considerar que nós estamos em uma cidade pequena, com cerca de 60 mil habitantes, eles têm uma parte aqui do Mar Adriático para eles e também recebem muitos turistas, principalmente em épocas da alta temporada e também aos finais de semana. As pessoas vêm aqui para curtir a boa gastronomia, para curtir aqui o visual da cidade, muito bem conectada com a linha adriática. Agora, algo interessante também de se ressaltar, a gente generalizar sempre é difícil, mas vamos dizer assim, muita gente vai para o sul da Puglia. Então, se nós pegarmos ali a área do Salento, ela é muito visitada, principalmente na época de alta temporada. Inclusive, é uma área até mais cara para se hospedar e consumir em geral. E aqui, a terra de Bari, província de Bari, tem muita coisa para se fazer também. Então, se a gente pegar a área de Monopoli, Polignano, é tudo província de Bari, são todos baresi, são todos aqui dessa área maravilhosa da Puglia. Essa cidade, por exemplo, nem está ali naquele circuito turístico e tantas outras. Olha só que interessante o tanto de coisas. Considerar também que a Puglia é servida por 2 aeroportos. Aqui o aeroporto de Bari, dedicado a Karol Wojtyła, o Papa João Paulo II, e também o aeroporto de Brindisi, ou o aeroporto del Salento. São 2 aeroportos, conexão ferroviária, então você chega por onde você quiser. Desembarcamos ali em Brindisi e iniciamos a nossa jornada pelo Salento nessa temporada que estamos mostrando para vocês. Depois subimos aqui, estamos aqui na terra de Bari. Iremos continuar agora só via ferroviária, que é a melhor coisa que tem. A minha primeira visita aqui na Puglia eu fiz via trem, saindo de Bolonha e chegando até Bari. Isso eu contei para vocês lá no primeiro vídeo que nós fizemos aqui na Puglia. Vocês podem conferir na playlist aqui dedicada. Então tem inúmeras opções. E aí você também vai passando por tantas e tantas cidades com essa alma dos pescadores, a alma do marinheiro. Tudo isso você respira aqui. Aí tem o Entroterra, tem um monte de coisa para se fazer também no interior dessa região. Visitar a Basilicata, como nós mostramos para vocês. Como nós sempre frisamos aqui nos nossos vídeos, é muito importante a passagem
nos centros de informações turísticas dessas cidades que vocês visitam. E aqui em Molfetta a recepção foi ótima, né? Porque nós recebemos, além de materiais de alta qualidade, também um atendimento muito dedicado, onde a pessoa responsável nos pontuou aqui locais interessantes, também um pouco da história da cidade, alguns horários, já que aqui é uma cidade pequena, nem tudo abre todos os dias. Mas o interessante é que eles são muito abertos, muito solares. Por mais que o tempo esteja um pouco fechado, os cidadãos aqui eles estão sempre prontos para receberem os visitantes e os turistas. Olha o prédio que nós passamos antes. Interessante também andar sobre a muralha da cidade. Daqui vocês podem avistar todos os inimigos, também darem autorização ou não para a entrada do forasteiro. Bom, pessoal, aqui você tem uma vista muito interessante para a cidade, para a parte ali também do porto. E é muito legal, porque essa área da muralha era bem larga aqui. Olha só. Que larga realmente, como você falou, eles até aproveitam para colocar uns bares aqui em cima da muralha, né? Muito legal. Essa cidade é tão especial que ela não conta apenas com um domo, mas sim um domo e uma catedral nova, que é essa aqui atrás de mim. Pessoal, esse local aqui já foi dedicado a Santo Inácio de Loyola e ele está ali representado na fachada, naquele nicho vazado, é considerada a Catedral Nova da cidade, porque aqui se encontram os restos mortais do padroeiro da cidade, San Conrado. À noite ainda ela está muito bem iluminada, o que traz muito mais suntuosidade para esse local. Desse ponto, a gente observa aqui uma parte legal da cidade. Ali atrás tem a Vila Comunale e aqui esse visual magnífico, não apenas da igreja em si, como das construções, típicas também dessas cidades marítimas, com todas as características aqui da região. Qua giorni chi smette qui dicendo che lo devo mangiare chi so sì pronto a dare è molto de ueso da qui a un tempo dalla data qui diceva raga questo c'è sempre no Esse é o tipo de cidade com muita tradição na pesca e de verdade. Os pescadores aqui vendendo os seus produtos fresquíssimos. Eles acabaram de chegar do mar, nós vimos aqui as embarcações chegando. Sempre no final da tarde, exceto aos domingos, sempre tem aqui o mercado de peixes da cidade. Além disso, eles têm um mercado ali em uma área onde era um antigo convento franciscano. E ainda hoje eles fazem também o seu mercado matinal. Mas aqui à noite, final de tarde, vocês podem encontrar também os peixes fresquíssimos. São vários pescadores aqui, eles vendem diretamente nas embarcações, é muito legal. Então imaginem só a qualidade de vida aqui das pessoas que podem pegar aqui os seus peixes fresquíssimos, altíssima quantidade de proteína. Aqui o contato ainda, né, com o pescador é muito próximo.
pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa visita a Molfetta, essa pequena cidade bem pertinho de Bari. Uma cidade encantadora que mesmo num dia de chuva mostrou todas as suas belezas. Não esqueçam de deixar o comentário e também o seu like nesse vídeo. Muito obrigada a todos e grazie mille!